Queridos, a paz do Senhor Jesus Cristo, com alegria e muita satisfação, estamos com os irmãos nesta manhã em nossa caminhada bíblica no Evangelho de Mateus, com a nossa leitura bíblica diária, e hoje estamos no capítulo 21, cujo tema é Os Juízos do Rei. E do capítulo 21, versículo 1 ao capítulo 22, versículo 14, entramos assim, então, na quarta sessão principal do Evangelho de Mateus, que é a rejeição do rei. E nesta sessão, o Senhor Jesus revela os pecados de Israel e explica por que os líderes religiosos o rejeitaram e a sua mensagem. No capítulo 21, do versículo 1 a 11, nos é mostrado a primeira razão da rejeição, a cegueira espiritual. Uma vez que era a Páscoa, uma das principais festas dos judeus, havia aproximadamente cerca de 2 milhões de pessoas dentro de Jerusalém e nas cercanias das cidades. Essa foi a única ocasião em seu ministério que Jesus planejou e promoveu uma manifestação pública. Até então, advertia as pessoas a não dizer quem ele era e deliberadamente evitava situações do tipo que vemos nesta passagem. Por que Jesus planejou esta manifestação? Em primeiro lugar, estava obedecendo a palavra e cumprindo a profecia registrada em Zacarias capítulo 9, versículo 9. Essa profecia só poderia se aplicar a Jesus Cristo, pois ele é o único que tem credenciais comprovando sua identidade como Rei de Israel. Não costumamos associar o jumento à realeza, mas era um animal usado pelos monarcas judeus, baseado em 1 Reis, capítulo 2, versículo 32 em diante. Na verdade, havia 2 animais, a mãe e o filhote. Jesus montou no filhote e a mãe acompanhou ao lado. Ao compararmos a citação de Mateus com a profecia original em Zacarias, descobrimos alguns fatos interessantes. A profecia de Zacarias começa com "alegra-te muito", mas Mateus omite essa expressão. Quando Jesus se aproximou da cidade, baseado em Mateus capítulo 19, versículo 41, ele chorou. Como poderia ele ou o povo alegrar-se uma vez que o julgamento estava a caminho? Mateus também omite justo e salvador. A visita de Jesus a Jerusalém foi um ato de misericórdia e de graça, não de justiça e juízo. Ele ofereceu salvação, mas o povo se recusou a aceitá-lo. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 11 diz: "Veio para o que era seu e os seus não receberam." Da próxima vez que Jerusalém vir o rei, ele chegará cavalgando com grande poder e glória. Apocalipse, capítulo 19, versículos 11 seguintes. Esse jumentinho nunca havia sido montado, descreve Marcos, capítulo 11, versículo 2. Mesmo assim, aceitou humildemente carregar aquele que seria aclamado o Rei dos Judeus. Sem dúvida, a presença da mãe ajudou, mas não podemos esquecer que Jesus é o Rei que tem domínio sobre ovelhas e bois, todos, e também os animais do campo. Salmos capítulo 8, versículos 6 e 7. O fato de Jesus ter montado nesse animal e de tê-lo mantido sob controle é outra evidência de sua realeza. Essa apresentação pública cumpriu outro propósito,
forçou os líderes judeus a agir. Quando viram a manifestação espontânea do povo, concluíram que Jesus deveria ser destruído. É o que nós podemos ver em João, capítulo 12, versículos 19. Disseram, pois, os fariseus entre si: vedes, nada aproveitais? Eis que todos vão após ele, a fim de que as profecias das Escrituras se cumprissem. O Cordeiro de Deus deveria ser crucificado na Páscoa. Essa demonstração da popularidade de Cristo incitou os governantes a tomar uma providência. O povo aclamou Jesus rei, tanto em palavras como em atos. Gritaram, Hosana, que significa salve agora. E citaram o Salmo 118, versículos 25 e 26, um salmo inequivocadamente de caráter messiânico. Mais tarde, naquela semana, Jesus faria referência a esse salmo e o aplicaria a si mesmo. Salmo 118, versículos 22 e 23, Mateus 21, 42. É importante lembrar que essa multidão da Páscoa era constituída de pelo menos 3 grupos: os judeus que viviam em Jerusalém, as multidões que vinham da Galileia e o povo que viu Jesus ressuscitar Lázaro. João capítulo 12, versículo 17 a 18. As notícias desse milagre, sem dúvida, ajudaram a atrair uma multidão tão grande. O povo desejava ver com os próprios olhos o homem que fazia milagres. Mas os judeus não reconheceram Jesus como rei, o que causou a cegueira espiritual de Israel. Dentre outras coisas, seus líderes religiosos haviam privado o povo da verdade da palavra, colocando em seu lugar as tradições humanas. Lucas capítulo 11, versículo 52. Os líderes não estavam interessados na verdade, mas apenas em proteger os próprios interesses. João capítulo 11, versículos 47 a 53. Quando questionado sobre Jesus como rei, o povo disse: não temos rei, senão César. Era a confissão que faziam cegamente. Nem mesmo os milagres de Jesus os convenceram. E quanto mais resistiam à verdade, mais cegos se tornavam. João capítulo 12, versículos 35. A segunda causa do pecado de Israel, a hipocrisia. Do versículos 12 a 22, Jesus realizou 2 atos de julgamento. Purificou o templo e amaldiçoou uma figueira. Ambos foram contrários à sua forma habitual de ministério, pois ele não veio à terra para julgar, mas para salvar. João 3,17. Ambos revelaram a hipocrisia de Israel. O templo era um covil de salteadores, e a nação, simbolizada pela figueira, não produzia frutos. A corrupção interior e a ausência de frutos exteriores eram evidências da hipocrisia do povo. Do versículos 12 a 16, Jesus purifica o templo. Jesus havia começado seu ministério com um ato semelhante, purificando o templo. Agora, 3 anos depois, o templo estava sendo profanado novamente pelos negócios religiosos dos líderes. Haviam transformado o pátio dos gentios no lugar onde judeus vindos de outros lugares poderiam trocar dinheiro e comprar sacrifícios. O que começou como um serviço de conveniência para os visitantes de outras regiões, logo se transformou num negócio lucrativo. Os negociantes cobravam valores exorbitantes e ninguém podia competir com eles
nem se opor a eles. De acordo com os historiadores, esses negócios eram administrados por Anás, o antigo sumo sacerdote, e seus filhos. O pátio dos gentios, no templo, tinha como propósito oferecer aos rejeitados uma oportunidade de entrar no templo e de aprender sobre o verdadeiro Deus de Israel. Mas a presença desse mercado religioso levou muitos gentios mais escrupulosos a rejeitar o testemunho de Israel. Em vez de ser usado para trabalhos missionários, o pátio dos gentios estava sendo empregado para negócios mercenários. Ao chamar o templo de minha casa, Jesus estava declarando ser Deus. Ao chamá-lo de minha casa de oração, estava citando Isaías capítulo 56, 7. O capítulo 56 de Isaías é uma denúncia contra os líderes infiéis de Israel. A frase covil de ladrões vem de Jeremias capítulo 7, 11, e é parte de um longo sermão que Jeremias pregou junto aos portões do templo, repreendendo o povo pelos mesmos pecados que Jesus viu e julgou em seus dias. Por que Jesus chamou o templo de covil de salteadores? Porque o covil é o lugar onde os salteadores se escondem. Os líderes religiosos e alguns do povo estavam usando o templo e a religião judaica para encobrir seus pecados. O que Deus quer em sua casa? Quer oração no meio do povo, 1 Timóteo 2, versículos 1 em diante, pois a verdadeira oração é evidência de nossa dependência de Deus e de nossa fé em sua palavra. Também deseja que as pessoas sejam ajudadas. Mateus capítulo 21, versículo 14. Os necessitados deveriam sentir-se acolhidos e encontrar a ajuda de que precisavam. Deveria haver poder na casa de Deus, o poder de Deus trabalhando para transformar as pessoas. Outro elemento que deve estar presente na casa de Deus é o louvor. Mateus capítulo 21, versículos 15 e 16. Aqui Jesus cita os Salmos 8, 2, onde diz que da boca das crianças e do peito dos que mamam, tu tirastes o perfeito louvor. Versículos 17 a 22, nós temos um relato não muito comum, que pode nos causar certa surpresa. Ver Jesus amaldiçoando uma árvore. O mesmo poder que matou a árvore também poderia ter lhe dado nova vida e frutos. Por certo, Jesus não responsabilizaria uma árvore moralmente pela ausência de frutos. É possível entender melhor esse acontecimento quando levamos em consideração o tempo e o local em que ocorreu. Jesus estava próximo de Jerusalém na última semana de seu ministério público ao povo. A figueira simbolizava a nação de Israel, assim como a árvore que possuía folhas, mas não frutos. Também Israel tinha vida religiosa, mas não possuía experiência prática de fé que resultasse num viver piedoso. Jesus não se irou com a árvore, antes a usou para ensinar várias lições a seus discípulos. Jesus deseja produzir frutos na vida de seu povo. O fruto é o produto da vida. A presença de folha geralmente indica a presença de frutos. Mas esse não era o caso nessa árvore. Na parábola da figueira, em Lucas capítulo 13, versículos 6 a 9, foi concedido ao jardineiro mais tempo para cuidar da árvore, mas agora o tempo havia se esgotado e a árvore estava apenas ocupando espaço. Embora possamos fazer uma aplicação pessoal desse acontecimento,
a interpretação principal diz respeito a Israel. O tempo do juízo havia chegado. A sentença foi pronunciada pelo juiz, mas só seria executada mais de 40 anos depois. Então Roma viria e destruiria a cidade e o templo, espalhando o povo. Jesus usou esse acontecimento para ensinar a seus discípulos uma lição prática sobre fé e oração. O templo deveria ser uma casa de oração e a nação deveria depositar sua fé no Senhor. Mas esses dois ingredientes essenciais estavam faltando. Nós também devemos estar alertas para os perigos da ausência de frutos. Não tem como, queridos, querermos servir ao Senhor fora do templo. Não poderemos produzir frutos. Não tem como desenvolvermos uma fé sem o convívio com outros irmãos e a edificação da fé desses irmãos, vivendo uma vida cristã isolada. A terceira causa da rejeição dos líderes foi a desobediência à palavra. Esta série de 3 parábolas decorre da exigência dos principais sacerdotes e dos anciões para que Jesus explicasse com que autoridade havia purificado o templo. Uma vez que eram encarregados de zelar pela vida espiritual de Israel, tinham o direito de fazer essa pergunta. No entanto, a ignorância desses líderes é espantosa, pois Jesus havia ministrado durante 3 anos e eles continuavam se recusando a encarar os fatos. Depois de tudo que Jesus havia feito, ainda queriam mais provas. Ao levá-lo de volta para o ministério de João, Jesus não está sendo evasivo. João havia preparado o caminho para Jesus. Se os líderes tivessem aceito o ministério de João, também teriam aceito o ministério de Jesus. Em vez disso, porém, os líderes permitiram que Herodes prendesse João e depois o executasse. Uma vez que não haviam aceito a autoridade de João, também não estavam dispostos a aceitar a autoridade de Jesus, pois ambos haviam sido enviados por Deus. Há um princípio fundamental na vida cristã, segundo o qual não podemos aprender coisas novas, se desobedecermos aquilo que Deus já nos ensinou. Se alguém quiser fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus ou se eu falo por mim mesmo. João 7,17. Os líderes religiosos haviam rejeitado a verdade pregada por João e, portanto, Jesus não poderia lhes ensinar novas verdades. João e Jesus estavam sob a mesma autoridade. Quando nós olhamos essa rejeição a João e a Jesus, nós podemos então dizer que eles rejeitaram o Pai. Versículos 23 a 32. A vinha, obviamente, refere-se ao povo de Israel. Salmos 80, versículo 8 a 16 e Isaías, capítulo 5. Os 2 filhos representam as 2 classes de pessoas em Israel: os religiosos hipócritas e os publicanos e pecadores. Quando João ministrou, as multidões religiosas mostraram grande interesse em seu trabalho, mas se recusaram a arrepender-se, humilhar-se e ser batizados. Mateus capítulo 3, versículo 7 a 12. João capítulo 1, versículo 19 a 28. Os que não eram religiosos, no entanto, confessaram seus pecados, obedeceram às palavras de João e foram batizados. Os líderes cometeram 2 pecados: não creram na mensagem de João e não se arrependeram de seus pecados.
É evidente que os líderes não julgavam necessário se arrepender. Lucas capítulo 18, versículos 9 a 14. Mas quando viram o efeito do arrependimento na vida dos pecadores e publicanos, deveriam ter se convencido de que a mensagem de João era verdadeira e a salvação era real. Repetidamente, os líderes religiosos rejeitaram as provas inequivocadas que Deus lhes deu. A rejeição a João foi, na verdade, uma rejeição ao Pai que havia enviado. Em sua bondade, porém, em vez de enviar julgamento, Deus mandou seu Filho, o que nos leva à próxima parábola. Do versículos 33 ao 46, rejeitaram a Deus, o Filho. Sem sair do cenário da vinha, essa parábola toma por base Isaías capítulo 5, versículos de 1 a 7. Nela, Jesus lembra os judeus da bondade de Deus para com Israel como nação. Deus tirou o seu povo do Egito e o conduziu a uma terra rica, abundante em leite e mel. Concedeu ao seu povo bênçãos materiais e espirituais, e pediu apenas que dessem frutos para a glória do Senhor. As pessoas que estavam ouvindo essa parábola envolveram-se de tal modo com a situação dramática que não perceberam que elas mesmas estavam sendo julgadas. Jesus citou o Salmo 118, versículos 22 e 23, para explicar que ele era o Filho e os líderes religiosos eram os lavradores. Mateus, versículo 45, capítulo 21, versículo 45. Por certo, os líderes judeus conheciam esse significado messiânico das escrituras citadas por Jesus. Eram os construtores que haviam rejeitado a pedra. Atos 4, 11. Quais seriam as consequências? Dentre outras coisas, o reino seria tirado de Israel e entregue a outra nação, a igreja. 1 Pedro 2, 9. Também o contexto de 1 Pedro capítulo 2, versículos 6 a 10. Os que atacassem essa pedra seriam pulverizados. Aqueles a quem Cristo julgar serão esmigalhados. Queridos, diante daquilo que é mostrado como um dos grandes perigos contra Deus, é a rejeição a Ele através dos seus grandes e poderosos feitos, mas também através da sua palavra, que é a revelação máxima dele através de seu Filho Jesus Cristo. Que Deus nos livre, que Deus nos guarde de rejeitarmos a salvação que Ele nos dá através de seu Filho Jesus. Que Deus abençoe a todos. Amém.